Fala galera, muito bem-vindos aí à nossa semana de sistemas de informação. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo aí? Manda aí no chat se vocês aí estão ouvindo bem. Tudo de boa aí? Tudo tranquilo? E aí galera, manda aí no chat, galera já respondendo, falando opa, estão me ouvindo bem aí? Tudo certo? Perfeito? Tranquilo? Maravilha, então, sensacional. Galera, então, estamos começando agora oficialmente a nossa semana de sistemas de informação. Quero já agradecer todo mundo que está aqui, que separou esse momento numa quarta-feira aí à noite para estar com a gente, né? Os nossos alunos estão aqui em peso, os alunos aqui do Centro Universitário Unifafib, e também tem uma galera aí convidada, né, da comunidade também participando do nosso evento aí. Então, quero já agradecer a presença dos nossos alunos, a presença também dos alunos, não só da graduação, né, de sistema de informação, mas a gente tem a galera aí das pós-graduação de engenharia de software e outras, e também galera de outros cursos que estão participando aí. Então, muito obrigado aí pela sua presença. E hoje a gente vai começar, então, a nossa semana de sistema de formação. Nosso sistema de formação, só lembrando, ela começa hoje, quarta-feira. Também teremos na quinta-feira um bate-papo. Né? Amanhã o bate-papo é com o Rodrigo Branas, e aí a gente vai conversar sobre Clean Code, arquitetura de projetos, também está sensacional. E na sexta-feira, para encerrar também com chave de ouro, a gente vai bater um papo com o Drauzio, também um papo sensacional para a gente falar sobre processos dentro do desenvolvimento, né? O tema da nossa semana de sistemas desse ano é além do código, né? Então, não sei se você já parou para pensar nisso, mas a nossa carreira, nós que somos devs, e você não precisa ser necessariamente um dev, você pode trabalhar com infra, você pode trabalhar em outros segmentos, você pode trabalhar como analista, enfim. Independente da área, se você está dentro da tecnologia, independente do segmento, eu acho que a nossa missão é facilitar a vida das pessoas, né? E as ferramentas, elas é um meio para isso, né? E esse é o nosso grande é, talento, nosso dom é facilitar a vida das pessoas. E quando a gente pensa nesse tema, além do código, e foi pensando nisso que eu propus o tema, vai muito além de escrever código. Pensando no dev, vai muito além de elaborar e de construir a infraestrutura mais parruda do planeta. Então vai muito além disso, né? De arquitetura, vai muito além, na verdade, de escrever código ou da tecnologia em si, né? E é sobre essas coisas que a gente quer conversar durante esses 3 dias, para que vocês tenham essa base muito boa, porque nós, principalmente pensando nos devs, a gente acha que, principalmente quem está começando, né, no mercado, acha que é só sentar no computador e escrever código, né? E aí é uma doce ilusão isso, porque não é só escrever código, né? A gente tem reuniões diárias, tem tomadas de decisão dentro da empresa, a gente, em alguns momentos, vai precisar conversar e negociar, por exemplo, o que vai acontecer dentro de uma sprint. Enfim, tem tantas outras coisas que vão além de escrever código, né? E é sobre isso, como eu comentei, que a gente vai conversar durante essa semana. E aí, no sábado, vai rolar o campeonato de game, né? Vai rolar o campeonato de LoL. Amanhã vai sair oficialmente o regulamento do campeonato. A galera tá ansiosa, perguntando como que vai ser. O regulamento vai sair amanhã, todas as chaves. A gente vai postar lá na nossa comunidade, lá no Discord, tá? Então fica ligado. E também nos grupos aí da galera vai ser compartilhado. Muito bem, galera. Então, esse é o tema da nossa semana de sistema de informação desse ano, que é além do código. E para poder falar disso, né, do que vai além do código, para poder conversar com a gente e para poder começar esse evento em grande estilo, hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Zeno Rocha. A gente estava trocando uma ideia e conversando aqui nos bastidores antes de começar, e eu falei isso para ele, e eu quero deixar isso também para que todos saibam, sou um grande fã do trabalho dele, um cara que
vive mesmo a essência de comunidade, né? Então, um cara que contribui muito para a comunidade, e com certeza, se você, por exemplo, já usou o Drácula, o Clipboard.js e tantas outras coisas que ele já desenvolveu para a comunidade, além, né, das falas, além de tudo aquilo que ele constrói, né, e compartilha com a gente, é sensacional. Ele tem um Instagram, então vocês podem depois seguir ele no Instagram, ele está sempre postando coisas muito legais. Hoje mesmo, se eu não me engano, acho que foi hoje, ele postou lá uma dica muito massa, uma customização de terminal, já fiquei louco para querer implantar também, uma customização que ele colocou lá para ter autocomplete, sensacional. E então a gente começa em grande estilo. Eu vou apresentar ele e já vou chamar ele para participar aqui com a gente, tá? Então, o Zeno ele é criador e programador brasileiro, então ele é desenvolvedor. Atualmente ele vive em Los Angeles, na Califórnia, onde ele é Chief Product Officer na Lifeware Cloud. A sua vontade de criar software e compartilhar conhecimento o levou a falar em mais de 110 conferências em todo o mundo. A sua paixão por código aberto o colocou entre os top 20 usuários mais ativos do GitHub, só com 22 anos. E antes de se mudar para os Estados Unidos, o Zeno desenvolveu várias aplicações, orientou startups e trabalhou em grandes empresas da América Latina. Só para você ter uma ideia, o Zeno já trabalhou na Globo e na Petrobras antes dele se mudar para Los Angeles e trabalhar na Lifeware Cloud. Tá? Então, esse é um pouco do Zeno. E aí, acrescentando algumas informações, o Zeno também, como eu já comentei, ele é o criador do tema Drácula e também criador do Clipboard.js. Só para você ter uma ideia, o Clipboard.js que ele desenvolveu tem mais de 3 milhões de download por semana. É isso mesmo. Então, ele desenvolveu o Clipboard.js e tem mais de 3 milhões de download por semana. Eu dei uma olhada no NPM, fui dar uma olhada também na documentação lá do VS Code, no site oficial da Microsoft, e o tema, e o Drácula para o VS Code já passou de 2 milhões de download, também gigante. Então, ter o Zeno para conversar com a gente aqui é uma grande honra, é sensacional, e ele vai bater um papo com a gente sobre o livro que ele escreveu, né? Então, o Zeno também é o escritor, é quem escreveu o livro 14 Hábitos de Desenvolvedores Altamente Produtivos. Esse livro está disponível para venda na Amazon. Se você não leu o livro do Zeno, eu super recomendo. Né? Eu estava até conversando com ele, parece que eu lendo o livro, parecia eu total, assim, me identificando com quase tudo, assim, e o que eu não me identificava, falando, caramba, que massa esse relato, olha, como que eu aprendi muito lendo o livro, super recomendo, é um livro sensacional, que está disponível lá na Amazon, e que, a propósito, ele já foi 2 vezes best-seller na Amazon, então vale muito a pena, é um livro muito gostoso de ler, né, porque geralmente rola isso, né, do livro da área tecnologia ser tão técnico, que fica aquele livro cansativo, é um livro muito gostoso de ler, tem ilustrações, a escrita é muito fluida, então a gente vai ter a honra aí de ter o Zeno para bater esse papo com a gente sobre esses hábitos que fazem dos desenvolvedores serem desenvolvedores altamente produtivos. Eu quero então chamar o Zeno. Zeno, seja bem-vindo aí, obrigado pela sua disponibilidade por estar aqui com a gente. Que isso, Rodrigo, um prazer, cara, um prazer estar aqui com todo mundo da Unifafab e também todo o pessoal da comunidade aí. Cara, tô mega animado pra gente trocar uma ideia e, pô, tô super feliz, cara, brigadão aí pelo convite. Imagina, eu que fico muito feliz, até estava comentando com ele aqui nos bastidores, que na hora que eu fui dar uma olhada na documentação ali do Drácula, no site oficial da Microsoft, nas documentações ali da Microsoft, tem um lugar ali que eles mostram e ensinam como que faz a instalação de extensões, como você usa as extensões, e na documentação oficial da Microsoft, o exemplo que eles dão é o do Drácula, desenvolvido pelo Zeno. Então eu achei sensacional. Falei, caramba, a Microsoft usando aí o que o Zeno fez como exemplo na documentação. Sensacional. Você tinha ideia dessa proporção, Zeno, quando você criou tanto o Drácula ou o Clipboard? Não, cara, sempre foi uma coisa que veio assim,
dessa vontade de, pô, resolver um problema meu, né, primeira coisa, né, tipo assim, poxa, eu quero ter um ambiente que seja integrado e com todos os aplicativos que eu estou usando a mesma paleta de cores, porque eu acredito que tem esse esforço cognitivo quando você tem uma troca de contexto, né, você está programando, um exemplo claro é, sei lá, se você está programando aqui no teu VS Code ou qualquer editor, sei lá, IntelliJ, whatever, e aí você tem que ir para o Gira para ver alguma coisa de um ticket. A hora que você faz essa mudança de contexto, você já perde aquele flow. Então, eu sempre tentei unificar o meu ambiente para que seja o mais otimizado possível, né? E aí, eu comecei com um temazinho, eu estava usando o Sublime Text na época, isso foi em 2013, se não me engano. E aí, fiz também um temazinho para o meu terminal, que eu acho que era o iTerm, e aí fiz um para o ZSH, que é um command line para terminal. E aí, cara, coloquei isso, né? E sempre com essa pegada de, pô, vou resolver um problema meu, mas não acaba só quando eu resolvo o meu problema. Eu quero também poder ajudar a comunidade. E aí a comunidade também foi criando, e hoje tá com 181 ou 182 temas. É um número muito Sensacional. bizarro. Tem para tudo, né? Tem, por exemplo, eu rodo no meu terminal, junto com o mais ZSH, no VS Code, tem eu coloquei no meu Google Chrome, então tem para tudo, literal, total, tem para tudo, tudo. Tem um software de DJ, cara, tem modelagem 3D, tem uns softwares muito loucos que eu nem imaginava que existia, mas a galera foi mandando. E se você abre a organização do GitHub, se eu não me engano, tem tipo 100, 160 ou 170 times lá. Então, o próprio ato de organizar a comunidade, né, organizar a organização do GitHub, por si só já é um desafio, né, cara? Porque quando você tem múltiplas pessoas, permissões para múltiplos repositórios, e tem que ter um certo grau de padronização entre eles, né? Por isso que tem que ser fácil para você contribuir, mas assim, ainda assim você tem as regras, então tem uma spec de cores do Drácula, de como você, tipo, você aplica o ciano com variáveis, você aplica o amarelo com strings, o verde com funções, e aí, cara, tem todo um universo aí, quando você vai abrindo a caixinha de Pandora, você tem um monte de coisa no meio. Nossa, sensacional. A galera tá perguntando no chat aí com relação à claridade, né? Que tá claro aí. Diz que horas que é aí pra galera. Que horas que é em Los Angeles agora? São 4 da tarde agora, cara. Lá é 4 horas da tarde. Aqui no Brasil agora, 8h17 para ser exato. Então a galera tava curiosa, achando que tinha algum spotlight ligado aí. Não, é luz natural. É luz do sol mesmo. É luz do sol. Muito massa. Zeno, como que surgiu a ideia de escrever sobre hábitos que fazem aí dos desenvolvedores produtivos, altamente produtivos? Cara, assim, eu sempre, para mim, tá aqui hoje com você é tipo o ponto alto do meu dia, tá ligado? Assim, tô programando, tô fazendo as minhas coisas, tô com o meu time e é muito gostoso, né? Tá trabalhando, eu deveria estar trabalhando só 4 da tarde aqui ainda falta um pouquinho para acabar o dia, mas eu compenso depois. E, cara, é muito gostoso, assim, tá em contato com a comunidade e tal, e é uma coisa que eu sempre fiz, tipo, quando eu ainda morava no Brasil, acho que, sei lá, 2014, 2015, 2013, eu viajava muito no Brasil para palestrar. Então, tipo, mais ou menos por ano eu fazia 23 ou 24 conferências. E aí, às vezes, algumas eram no Brasil, outras eram fora do Brasil, né? Mas era muita viagem, muito contato com a comunidade. E era uma parada que eu amava, cara, assim, eu fico mega feliz de poder ajudar e, enfim, também ser ajudado, né, cara, aprendo muito, né, trocando essas ideias. E aí, cara, chegou a pandemia, né? Aquela coisa, todo mundo em casa, tal, né? E eu pensei, e sempre vem muita gente, tipo assim, me perguntar, né? Mandar mensagem no Instagram, no Twitter, mandar e-mail e tal, tipo assim, pô, Zeno, eu quero programar e tal, qual é a melhor linguagem? Né? Então, pô, eu devo estudar Python, Ruby, JavaScript, Java, C Sharp, C, C++. Ou então, se não é linguagem, outra pergunta clássica é, qual framework eu deveria usar aqui no meu time e tal? Será que eu uso o Angular? Será que eu uso o React? Será que eu uso o Svelte? Será que eu uso o Vue.js? Então, você sempre tem essa variedade de tecnologias para você usar e sempre
você não sabe exatamente o que fazer, né? E aí a galera vem, me manda pergunta e tal, e eu sempre percebi assim, poxa, todos os times que eu trabalhei, todos os desenvolvedores fodas que eu conheci, que eu passei assim, falei assim, nossa, esse cara é muito foda, nossa, a menina é incrível. Toda essa galera que eu conheci, eles eram incríveis, não necessariamente pela tecnologia que eles usavam, né? Eles eram muito bons por conta dos hábitos que eles nutriam. E para mim é essa a diferença, porque você consegue, quando você está motivado, e eu acho que isso para você, para mim, para todo mundo, tipo, ontem eu cheguei do jantar, era mais ou menos 7 da noite, eu falei assim, poxa, será que eu assisto no Netflix? Eu falei, puta, mas eu queria fazer uma prova de conceito rapidinho de uma tecnologia que eu nunca usei, uma API nova lá. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou dar uma brincada aqui. E aí eu, né, vou lá, daí, porra, fiquei lá 2, 3 horas até as 10, deu, maravilha, agora vou dormir e tal. Então, eu tava motivado e aquilo me ajudou, né? Só que eu não consigo todos os dias ficar trabalhar o dia inteiro, depois chegar de noite, trabalhar o dia inteiro. Tipo assim, não é assim que a gente vive, né, cara? Então, para mim, eu voltei assim, tipo, tá, mas então, como é que faz para você manter um ritmo? E é com os hábitos, não tem jeito. Então, para mim, ele é a base para que você consiga nutrir aí uma boa carreira. E então, esse foi a base de tudo, a coluna principal onde eu queria compartilhar uma ideia. Mas, obviamente, eu nunca tinha escrito um livro, né, cara? Então, só isso aí já foi um desafio inteiro por si só. Um baita de um desafio, né? E, inclusive, você escreveu o livro primeiro em inglês, né? E depois que você passou para português. Exato, cara, porque assim, beleza, eu tô morando aqui e tal, né, mas a minha esposa é brasileira, eu falo todo dia em português, eu tô toda hora, todos os meus amigos são brasileiros, eu troco ideia, tenho que conversar inglês no trabalho, mas ainda assim, cara, eu ainda não tô exposto a inglês 100% do tempo, né, então eu queria me desafiar, eu queria ver, pô, será que eu consigo, né, eu já tenho uma dificuldade para escrever normal, pô, se eu sento para escrever um blog post, nossa, cara, eu demoro muito tempo para escrever um blog post, é uma parada que você tem que pensar, pesquisar e tal, e aí, porra, aí beleza, aí você escreve, aí agora você começa, puta, mas isso aqui tá ruim, aí você vai cortando, vai editando, então tem todo aquele processo. Mas eu falei assim, pô, eu quero tentar, eu quero ver porque vai ser uma parada nova, eu vou aprender com isso, e também, quando você decide escrever um livro, tem esses dois caminhos, né, ou você faz lá, você fala com uma editora e tal, e aí vai ter todo um processo com uma editora, ou você faz um processo solo e você tenta publicar por si mesmo. Eu também tentei ir nessa linha para aprender como que faz uma publicação de um livro, quais são os steps e tudo mais. Então, foi muito louco, cara. Literalmente, você escolheu o caminho mais difícil, né? Foi. Independente, né? Foi, cara. Foi muito. Eu, Uhum. no ano retrasado, eu escrevi um livro para a Casa do Código. Sério? Que E legal. sim, isso foi legal. Eu escrevi um livro sobre design partners usando Ah, games. Então, pô, que legal. design partner sempre foi uma Uhum. coisa que os devs olhavam e achavam um pouco complexo, assim. Uhum. Tem ótimos livros, mas muito técnico, e eu ministrava essa disciplina na faculdade e sentia que as referências que tinham eram muito complexas para quem estava tendo um primeiro contato com design partner, né? Uhum. Uhum. Para quem já tinha experiência, pegava ali o material e era tranquilo, né? Entendia bem, mas para quem estava começando, sentia um pouco travado assim da complexidade do como era abordado. Então, aí surgiu a Uhum. ideia de eu escrever um livro ensinando design partner, usando como analogia jogos. Então, Mario, Donkey Kong. Então, por exemplo, Demais. eu vou usar um exemplo lá Uhum. de um design partner lá do Fly 8, né? E aí eu vou Uhum. usar como exemplo a distribuição de nuvens no cenário, né? Para reaproveitamento de Demais. memória, né? O Que irado. singleton, aí usar Aham. como exemplo o singleton um jogo de futebol, tem que ter uma bola só no campo, né? Ah, que Então, legal. Boa ideia. nessa Aham. pegada. Só que, quando eu escrevi, tipo, eu tive uma assessoria completa, como você comentou. Então, teve uma pessoa que fez a correção do português, teve uma Aham. pessoa que fez que acompanhou a parte didática, que lia o livro, Uhum. para ver se Uhum. o livro estava claro. Então, assim, Aham. eu tive um suporte que foi muito tranquilo, mas você fez um caminho independente, né? Que com Aham. certeza te trouxe muitos aprendizados, mas Uhum. literalmente o caminho, eu estou pensando aqui, né? Se já deu um trabalho escrever com todo um suporte da editora, imagina você Cara. que escreveu o livro
de forma independente. Muito, assim, o mérito é sensacional, né? Chegar no tem final, outras. né? Não, cara, quando você publica é uma sensação, assim, absurda, porque parece uma montanha e uma coisa inatingível. Eu imagino que para você, quando você falou assim, a primeira vez que você falou, tô escrevendo um livro, quando você ouviu isso sair da tua boca de voz alta, você falou assim, caramba, nossa, não acredito que eu tô fazendo isso. Porque parece algo muito homérico, né? Uma tarefa homérica que só os deuses do Olimpo vão conseguir chegar e vão fazer, tá ligado? E não é assim, cara. Nenhum autor do planeta ele é um autor porque ele é a pessoa mais incrível naquele assunto. Eu imagino que quando você estava lá escrevendo sobre design patterns, com certeza teve algum pattern que talvez você não conhecia tanto, que você teve que se aprofundar um pouco mais. Então, o ato de escrever, né, o ato de você ensinar é o que faz você aprender também. Então, cara, foi um processo muito louco. E teve várias coisinhas assim que você vai vendo. Por exemplo, até nesse mundo de desenvolvimento, né, você pensa, tá, pô, vou escrever um livro, não vai ter nada de programação, né, ou coisas de desenvolvimento relacionadas a ele. Mas teve, cara, tipo, eu tinha uma série de arquivos em Markdown, eu compilava eles usando o Pandoc, que é uma ferramenta que compila para EPUB e tal. E aí eu fiz uma Docker image para buildar e rodar o comando cada vez que tinha um commit novo. E também, quando você gera o arquivo EPUB para mandar, por exemplo, para uma Amazon, para você ler lá no Kindle e nos outros e-readers, tem toda uma sintaxe de estilo para e-reader. Então, assim, você tem que corrigir CSS da Kindle, você tem que corrigir CSS do Apple Books ou do Google Books. E aí, cara, todo mundo que você vai vendo. Eu não fazia ideia que tinham tags específicos para isso, tá ligado? Então, Caramba. é muito louco, cara. E isso é Nossa. só uma pontinha do iceberg, né, cara? Tem De todo. todo o rolê que é. Nossa, Exato. cara, é Nossa, um eu rolê. imagino. É um rolê absurdo. Nossa. E uma coisa que eu gostei do seu livro é que você já começou com Olá Mundo, que é um clássico na nossa área, né? Quem Tem que sempre, ter. eu sempre falo isso com a galera. Galera, quando for aprender uma linguagem nova, a primeira coisa que tem que escrever é um console.log Olá, Hello World, ou um print Hello World, enfim, tem que fazer, porque senão a gente fica amaldiçoado, né? Então, é a maldição, tem que fazer o Hello World. Mas brincadeiras, eu achei muito legal o começo do seu livro, que você Uhum. começa com Olá Mundo e começa. Todo capítulo você abre com uma frase super Aham. sensacional, né? Uhum. Frases assim que traz uma inspiração e te fala, caramba, é verdade, faz total Uhum. sentido. Eu gostei muito dessa frase que você começou. Você colocou assim, ó, não há elevador para o sucesso. Você precisa subir as escadas. E essa frase, eu me vi muito, principalmente no começo da minha carreira, e eu acho que isso é uma coisa que acontece, ou já aconteceu, pelo menos, com quem está começando, ou com quem já é experiente, de Uhum. querer pular etapa, né? É. Acho que isso é uma coisa que pega muito o desenvolvedor. O cara tá no primeiro, tá aprendendo algoritmos agora, primeira vez que Uhum. ele tá codando, e ele já quer fazer, sei lá, uma coisa mais Uhum. complexa. Aham. Cara, que você tem para falar pra gente sobre isso, sobre não pular etapa, assim, de toda a sua experiência nesse assunto? Cara, eu acho que o mercado, ele pede e ele quase que às vezes te obriga a pular etapas, né? E o que é muito triste, né? Se você parar para pensar, tipo, quando você vai procurar um emprego, lá nos requisitos do job description, não tem saber algoritmos necessariamente, não tem necessariamente a saber design patterns. Mas isso é a base de um conhecimento que, uma vez você tendo, você consegue fazer tudo, né? E a mesma coisa com outras coisas. Então, tipo assim, o que você vê vai ser, eu quero que você saiba React. Beleza. Então eu tenho que aprender React. Cara, você tem que aprender React, beleza. É o que o mercado está pedindo agora, ok. Vamos supor que você quer ir nessa trilha de front-end, ok. Pô, mas você já manja de HTML? Você já sabe especificidade de seletor de CSS? Como que é o teu conhecimento em JavaScript puro? Né? Você sabe fazer um query selector no DOM? Ou você só consegue pegar um elemento usando o refs do React? Tipo, qual é o nível de abstração de tecnologia que você está usando? E
o que você precisa saber embaixo. É óbvio que quando você pega tudo de tecnologia, tem uma série de níveis de abstração. Agora a gente está aqui num navegador, então a gente está num browser que está rodando num sistema operacional. Esse sistema operacional tem todo o kernel do sistema operacional, né? E tem linguagens aqui de cliente, né? Client-side para rodar esse player, para fazer essa transmissão de pacotes na rede. Então, tem coisas talvez que você não precisa. Eu preciso ir para o kernel para aprender para conseguir um emprego, para aprender a programar? Não preciso descer tanto o nível de abstração. Mas, pô, se eu quero aprender React, por exemplo, você aprender sobre área, attributes para acessibilidade é muito importante. Você saber como especificar os seus seletores no CSS é importante. Então, eu sinto que você querer pular os steps, você querer pegar o elevador e já chegar ali no ponto mais alto, às vezes é o caminho errado, porque qual é o problema? O que acontece quando você faz isso? Então, vamos supor que tem um desenvolvedor A e tem um desenvolvedor B. O desenvolvedor A vai lá, aprende sobre algoritmos, design patterns, tenta entender a base tecnológica das coisas. Beleza. Aí esse desenvolvedor, talvez ele demore um pouquinho mais para aprender o resto que o mercado pede, mas ele gastou tempo aqui. Beleza. Ele vai conseguir um emprego, ele vai demorar um pouquinho, beleza, aprendeu, ok, lindo. Desenvolvedor B, ele vai lá e fala assim, não, só vou preencher o que o mercado me pede. Eu preciso aprender GraphQL, React, Apollo Server, e beleza, é isso aqui. Então ele vai lá, aprende só isso, ele esquece toda a base. Daqui a 2, 3, 5, 7 anos, essas tecnologias vão morrer. Vai cair tudo aquilo ali. E agora esse desenvolvedor vai ter que se ver em um momento onde ele tem que aprender coisas novas. E aí, para ele aprender coisas novas sem a base, vai ser muito mais difícil. E aí esse cara vai começar a baixar. Enquanto que esse que teve aquela base sólida, mudou a tecnologia? Foda-se, não importa. Porque agora eu já tenho a base. Eu sei que, eu sei o que é uma string, o que é uma função, eu sei o que é, enfim, tudo que você precisa saber para programar bem. Então, eu bato muito nessa tecla dos fundamentos, que eu acho que é extremamente importante. E você tentar pular a etapa, pode ser que para o curto prazo seja maravilhoso. Incrível, nossa, conseguiu um trabalho super rápido. Tá, mas pode ser que isso não seja sustentável. E quando você está olhando uma carreira profissional, quando você olha com 20 anos uma coisa, com 30 anos outra coisa, e a gente tem muito tempo ainda até os 50, 60, então você tem que projetar algo mais para frente, não só para o short term, né? Exatamente. Você até fala bastante disso no livro, sobre, até você usa uma comparação que eu achei bem interessante, que é o dos juros compostos, né? Que é pensar no longo prazo, que a gente faz agora, pensando no eu do futuro, né? E aí você até faz ali jogo de palavras e se pergunta para você, né? Como você gostaria do seu eu no futuro? E eu acho que quando a gente investe nessa base agora, é como você disse, né? Hoje, por exemplo, frameworks, próprio React, Svelte e tantos outros, se tu tem a base de JavaScript, você vai sentir em casa. Né? Porque tem a base tá ali, né? Como fazer, sei lá, fazer fetch de API, né? Lidar com questões síncronas, assíncronas, com promise. Então, entender essa base, então, independente da tecnologia, com certeza depois vai ser mais tranquilo, né? E eu achei super legal que você trouxe no livro da relação dos juros compostos, e aí fazendo essa analogia com a questão da escada, e também uma outra comparação que você fez que eu achei sensacional foi do Mario com o Sonic. Né? E aí você fez a comparação, né, do Mario com o Sonic, para falar exatamente sobre essa questão da consistência, né? Porque hoje a gente tem uma sensação de que os devs parece que estão numa maratona, né? Ou melhor, né? Estão num 100 metros corrida, rasos, né? Estão numa corrida de 100 metros rasos. E na realidade não é, né? Como você disse, a gente não aguenta escrever código e ficar hypado 24 horas ou 18 horas num dia. A gente não consegue. A gente é humano, né? E acredite, cara, eu tentei esse caminho. Eu digo isso porque eu tentei fazer isso, entendeu? Tipo, eu era assim, cara. Nossa, eu fazia muita coisa no GitHub. Era absurdo. Tava sempre comitando pra caramba. E não era à toa, tipo assim, eu tava fazendo muita coisa open source.
teve uma época que eu tomava Red Bull no café da manhã, tá ligado? E tipo assim, era um estado absurdo. Então, eu sei por experiência própria que se você tentar o caminho da corrida, você não vai conseguir, entendeu? Tipo, você vai quebrar a cara, mesmo se você tiver toda essa energia do mundo, e quanto mais jovem a gente é, mais a gente tem essa energia, mas a gente tem que tentar projetar uma coisa que seja mais sustentável, né, cara? E para isso é só realmente batendo aí nessas bases, nesse fundamento, né? Total. Você até comenta ali no livro da questão de praticar todos os dias, né? Mesmo. Então, se você pratica um pouco hoje, e aí achei super legal que você recomenda, e até queria que você falasse um pouco disso, você recomenda criar uma lista, e nessa lista colocar o que eu não sei, que eu gostaria de aprender, né? E dentro dessa lista, quais são essas prioridades, né? Do que realmente eu preciso. E ter essa consistência de você não, nem todo mundo tem 3, 4 horas hoje para codar e para estudar, porque, enfim, ainda não está na área, ainda não conseguiu o trabalho que gostaria, né? Como você até comenta no livro. E o fato de, dentro ali da realidade de cada um, seja em 3, 2 horas, 15 minutos, se a pessoa pratica um pouquinho todo dia, é aquele lance dos juros compostos, né? Hoje ela é melhor, amanhã ela é melhor, depois ela é um dev melhor, é uma desenvolvedora melhor, e o que acontece com os juros que vai aumentando, e quando chega num total de, sei lá, 365 dias, você olhar para trás, com certeza você aprendeu muita coisa, né? Fala um pouco disso aí, dessa dica aí de criar essa lista, e pensando mesmo nessa questão de não pular etapas, né? Cara, eu lembro, assim, como se fosse hoje, assim, cara, estando na faculdade, e aí eu lembro, pô, você tá lá você tem várias cadeiras, né, então você vai para um professor, às vezes é um cara mais de Java, aí o cara vai puxar bem lá, eu lembro que a gente usava muito Eclipse, NetBeans, nem tinha IntelliJ na época, aí beleza, você vai ter essa galera mais de Java, aí você vai ter algum professor que talvez é mais de web, aí você vai ter um professor mais de database, né, de MySQL, né, MySQL, ou então NoSQL, e aí você tem esses diferentes mundos, e aí, quando você começa, por exemplo, aí você entra numa live dessa, e aí você vê, porra, uma pessoa falando de uma tecnologia tal que você não conhecia, e aí você vai num evento e vê uma palestra de uma outra tecnologia que parece ser super foda. Então, é muita pressão, E aí você tá lá na faculdade e você, tipo assim, cara, não sei, tipo assim, eu tô aqui tentando entender o que eu vou fazer na minha vida, tá ligado? Eu escolhi esse curso, eu acho que é legal, eu gosto de computador, por isso que eu escolhi, pô, eu gosto de game e tal, mas, cara, não sei direito. Então você tá tentando se achar e de repente tem esse monte de termo novo, um monte de coisa nova que você tem que aprender. Então, é pesado, tá ligado? Pesado mentalmente, assim, de você ter que parar e falar assim, caramba, né? É muita informação. Então, eu acho que quando a gente... Beleza, né? Peraí, vamos tentar fazer uma nuvem de tags aqui, eu vou listar tudo o que eu tô ouvindo, todas as coisas que estão me falando, o que eu quero aprender, e também você olhar para o lado, porra, o que você já conseguiu aprender, né? Eu tenho certeza que tem uma tonelada de coisa que você quer aprender. Eu tenho uma tonelada de coisa que eu não sei e quero aprender. Muita coisa mesmo. Mas a gente tem que olhar para trás e falar assim, poxa, eu já sei esse A, eu sei o B, eu sei o C, eu sei o D. E você, porra, também se dá um pouquinho de crédito, né? E fala assim, cara, pelo menos aqui eu não tô... eu já tenho um caminho, um norte para eu seguir a partir do que eu já sei, né? Então, eu acho que fazer esse paralelo, né? E você montar um plano, né, cara? Porque nada adianta, por exemplo, o meu sonho é sair do país. Tá, mas beleza, se o teu sonho é sair do país, quais são os passos que você está tomando hoje para concretizar esse sonho, sabe? Então, é a mesma coisa com aprender tecnologia. Então, eu quero aprender tecnologia. Tá, beleza, quais são as tecnologias exatas? Vamos listar. Então, eu vou ter um plano de estudo, 2 semanas eu vou atacar HTML, 2 semanas eu vou atacar CSS, 2 semanas eu vou atacar JavaScript. Dentre esse plano aí de 6 semanas, vai chegar no meio do CSS e vai falar assim, nossa, CSS é muito mais legal do que eu imaginava. Deixa eu entrar um pouquinho mais. Ou então você vai começar o JavaScript e falar assim, nossa, JavaScript não é para mim, não gostei. Nossa, que sintaxe feia, meu Deus, não tem tipagem, que coisa horrível. Beleza, mas você já gastou ali aquelas 2 semaninhas e pegou aquilo, cara.
Eu lembro, tipo, 2 anos atrás eu tava ouvindo, na verdade eu ouvia muito já a galera falando do React Native, e eu tinha trabalhado com web a minha vida toda, né? Tipo, só site. Aí eu falei assim, poxa, se eu vou tentar criar um aplicativo aqui, vamos ver como é que é o React Native. E eu lembro de fazer isso, tipo, uns 4 anos atrás, e o React Native tava, assim, muito ainda fresco, assim, tipo, eu tentei usar e, caramba, tive vários problemas, assim, só de setar, assim, fazer um Hello World mesmo, né? Um Olá Mundo. E, porra, daí eu falei, pô, talvez eu não esteja preparado, ou às vezes a tecnologia que não está preparada ainda tão bem legal. Aí eu esperei um pouquinho mais, aí 2 anos atrás, mais ou menos, eu falei assim, deixa eu vou tentar de novo. Aí, falei assim, cara, eu vou tentar um final de semana. Vai ser um final de semana. Esse é o meu deadline. Vou ver o que eu consigo. Aí fui fazendo, falei, nossa, tá legal isso aqui. Tela de login, tela de listagem. Caramba, tela de perfil. Falei assim, nossa, peraí. Aí você vê, porra, você tá construindo um aplicativo. Então, aí você, porra, agora eu já abri toda uma caixa nova de conhecimento de mobile, de o que é submeter um aplicativo, ter revisão, a Apple voltar, e aí você tem que mandar de novo. Mas eu nunca conseguiria saber isso se eu não tivesse aberto aquele probleminha. Então, eu acho que é realmente isso, cara. A gente reconhecer o que a gente não sabe, mas planejar como atacar aquilo que a gente não sabe. E aí botar um deadline. Porra, 2 dias, um dia, uma semana, 2 semanas, e aí ver o que sai naquele tempo ali. Sensacional. E esse é algo que eu vejo que acontece não só com desenvolvedor novo, ou com uma desenvolvedora ou desenvolvedor que está começando, mas eu vejo que essa reflexão, né, esse momento de montar essa lista, essa listagem, essas prioridades, essa deadline, acontece em vários momentos da nossa carreira, né? Às vezes a gente muda de empresa, ou a gente entra num projeto novo, ou às vezes dentro de um projeto já existente, a gente talvez vai se deparar com a necessidade de aprender alguma coisa nova, ou até para outras finalidades, para projetos pessoais, ou enfim. E eu me lembro que eu trabalhava, quando eu comecei como desenvolvedor, eu trabalhava com desenvolvimento desktop com C Sharp, Que legal. e que é um outro cenário, é um cenário tranquilo de Outro mundo. desenvolvimento, né? Não tem todos os problemas que tem no desenvolvimento web, no sentido de você tem navegadores de tudo quanto é tipo, né? Questões de responsividade, etc. A questão do mobile, que tem multi-tamanhos de telas, né? E pensar ali que você está desenvolvendo para uma tela que tem suas limitações. Então, o desenvolvimento desktop era confortável para mim quando trabalhava no começo da minha carreira, mas chegou um momento na minha carreira que estava todo mundo fazendo aplicação web, né? Na época que o ASP.NET começou a bombar, e a galera toda fazendo aplicação web. E eu peguei e falei assim, cara, se eu preciso aprender, porque dentro da empresa que eu tava, o próprio software que era desktop ia passar para web. Então, ou eu aprendo, ou eu saio da empresa para procurar outro serviço em outro lugar, né? Enfim. Então eu tive que parar e montar essa listinha. Bom, eu já tenho a base, que é aquilo que a gente conversou. Ela vai me acompanhar para minha vida inteira como desenvolvedor, né? Mas dessa nova tecnologia, o que eu preciso aprender, né? E aí começa a minha jornada com o desenvolvimento web naquele momento. Então, isso essa reflexão, ela acontece em vários momentos durante a nossa carreira, né? Não só quando a gente está começando, né? Nossa, total. E você daí saiu da empresa que você estava para poder trabalhar em outra empresa com web, ou você montou um projeto paralelo assim para poder aprender? Aí continuei naquela empresa e comecei a aprender a partir do desenvolvimento web. E aí dentro do projeto continuei codando, só que fiz parte da equipe de transação, né? De refactor ali, de passar que era desktop para web, porque era uma necessidade do cliente, não ter só no disponível local, né? E até falando dessa questão de montar a lista, de prioridades, daquilo que a gente vai estudar, você traz no livro uma coisa que eu achei super legal, que é o FOMO, que é o The Fear of Miss Out, que é esse medo de estar perdendo alguma coisa. E eu acho que a nossa área da tecnologia, eu acho que é muito latente, é muito forte isso, que é uma avalanche de informação, né? É framework sendo lançado o tempo todo, tecnologia lançada o tempo todo. E aí tem os hypes, né? A galera começa a falar assim, não, porque agora lançou o Next.js, e aí quem estava usando só React para de usar React, porque agora é Next, agora
side-render, e agora, enfim, dá para fazer back-end junto com front-end e etc. E aí começa, né, os hype, e aí você fala, eu tô perdendo isso, né? Essa sensação de que a gente não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo, a gente não consegue aprender todas as tecnologias que estão sendo disponibilizadas para a gente, né? Bibliotecas, então, que são disponibilizadas o tempo todo na comunidade, enfim, a gente tem essa sensação de que está perdendo alguma coisa e tá tudo bem, né? A gente não precisa se cobrar por isso, né? A gente não é obrigado a aprender tudo. Eu achei, isso foi uma coisa que me marcou muito no livro, que é essa frase de impacto. A gente não é obrigado a saber tudo e a aprender tudo, né? E fala um pouco pra gente dessa questão dessa pressão, né, que tem, a gente ter que estar, essa sensação de estar perdendo alguma coisa, né? E independente de onde você tá, né, cara? Você tá no escritório trabalhando com o teu time ali, você vai ver, porra, um desenvolvedor ou outro falando, isso aqui, você viu que lançou tal coisa? Ou então, se você tá lá no Twitter, você vai ver um monte de coisa. Você tá lá no Instagram ou no YouTube. A gente é sempre bombardeado, né, cara? E eu acho que, obviamente, quando a gente vê algo sendo mencionado múltiplas vezes, a gente com certeza tem que, acender uma luzinha e falar assim, o que será que é isso, né? Por que a galera, por que tá tendo esse hype, né? Qual é o motivo? Tem algum motivo tem para tá tendo esse hype. E você tem que, às vezes, gastar um tempinho ali, tentar entender, ou então decidir mesmo ignorar e decidir falar assim, não quero aprender. E você tem que olhar para a tecnologia com um olhar de tipo assim, isso aqui realmente vai me ajudar? O hype que isso aqui está tendo com uma comunidade específica vai me afetar? Né? E aí você olhar, tipo, eu lembro de quando eu estava começando, Ruby on Rails estava assim um hype absurdo, e eu lembro de ver palestra lá do Fábio Akita e falar assim, porra, muito foda, nossa, eu quero estudar Ruby on Rails e tal, mas eu estava super dentro do mundo de front-end, amando fazer front-end, e porra, que legal que tem o hype do Ruby on Rails, mas eu tô também feliz com o que eu tô trabalhando agora. E também tem coisas que a gente, em mundo de tecnologia, você tem ondas, assim, de determinados padrões. Então, quando eu comecei, o padrão era, você nunca mistura marcação, então, conteúdo sempre tem que estar num arquivo separado, o HTML. Você nunca mistura estilo com o seu conteúdo, então, CSS é um arquivo .css separado, e você nunca mistura funcionalidade e comportamento, nem com estilo, nem com marcação. Então, o JavaScript fica separado. Esse era o padrão. E se você saísse desse padrão, não, você está fazendo alguma coisa errada. Então, eu lembro que o PHP era super popular, JSP aí no mundo de Java também super popular, onde misturava back-end com front-end. E aí, essas linguagens, e esse tipo de programação era muito criticado, apesar de ser muito simples e muito fácil de você fazer. E aí, beleza, né? Aí vai passando, aí você tem uma outra onda, e agora a onda, por exemplo, é o Next.js, onde você consegue fazer página estática ou página com server-side rendering, você consegue hidratar o conteúdo dentro da página e o CSS antes de renderizar. Então tem uma série de coisas que você pode fazer, e agora você tem as suas chamadas de back-end, o teu CSS, a tua marcação e as funcionalidades todas no arquivo só, JSX. Então, cara, você vai ver essas ondas e você tem que ter um olhar crítico sobre o mercado e falar assim, tá, vale a pena eu gastar tempo aqui? Muitas vezes não. Muitas vezes não vale a pena. Mas outras vezes vale. Às vezes o hype é justificado. Eu digo por experiência própria, eu amo Next.js. Eu sou, assim, fãzaço. Eu tenho, tipo assim, todos os meus sites rodam em Next.js. E, cara, esse pra mim é o... Eu conheço o Guilhermo lá da Vercel. E, cara, pra mim, eu acho incrível o trabalho que eles estão fazendo. Então, poxa, o hype é justificado ali. Mas você vai ter outras coisas que às vezes o hype não é justificado. E talvez seja para um determinado grupo. Então, por exemplo, GraphQL ou Apollo ou Relay. Nossa, incrível. Pô, mas vai que você trabalha numa agência e vocês nunca estão mexendo muito com banco de dados. Vocês só fazem, tipo, sites promocionais e campanha de marketing e tal. E é tudo muito animado e tal. Pô, talvez não seja necessário, porque você não está mexendo com banco de dados toda hora. Então, tem um hype, é muito incrível todo o trend de GraphQL, mas talvez não seja para você. Então, é complicado, é difícil gerenciar as emoções aí quando se trata disso, mas a gente tem que
se alegrar pelo fato de não saber algo, né? Acho que esse é o termo, né, cara? O contrário do FOMO, né? Você, porra, olhar e falar assim, não, eu não sei isso. E que bom. Maravilha. Tá tudo Não tem certo, problema. né? Tá tudo certo. Tudo certo. A gente é facilmente envolvido, né, com os hypes, e eu achei sensacional que uma coisa que você trouxe no seu livro também, a participação de vários devs, né? Aham. E ali você pergunta para eles quais critérios, né, eles utilizam para saber se vale a pena apostar em algo ou não, Uhum. né, numa tecnologia, né? Aham. Então, eu achei super sensacional, assim. E me lembro, assim, de algumas respostas ali da Loiane, me lembro Aham. É dela verdade. colocando ali que ela tira um momento, faz um projeto Aham. pequeno, simples, É. para sentir como é que é. Sensacional, né? Exatamente. E eu acho que é super válido a gente fazer essa parada, né? Voltar um Uhum. step e analisar, né? Vale a pena? E fazer um Aham. projetinho simples. Como que você faz É. para decidir se vale a pena apostar Uhum. em uma determinada tecnologia? Que critério você Então, usa? quando eu comecei, cara, eu trabalhava com Flash, né? E era ActionScript 3 o nome da linguagem. E tinha pessoas que eram. E aí eu comecei a ir nos eventos de Flash, os user groups de Flash que tinham no Rio de Janeiro na época. Eu sou de Curitiba, mas me mudei para lá, para a faculdade. E aí, cara, eu vi assim todo uma paixão enorme. Cara, desenvolvedor é assim, cara. Quando a gente aprende uma parada e a gente começa a criar coisa com aquilo, a gente cria um amor pelo negócio absurdo. Tipo assim, você cria um relacionamento assim, tipo assim, caramba, isso aqui é minha vida, porque eu consegui. Primeiro, eu pago as minhas contas, o JavaScript me deu isso, né? Então eu pago as minhas contas, eu faço, consigo ajudar meus pais, consigo comprar um carro, consigo criar sites e me expressar criativamente. Eu sinto que programação é muito mais um esforço criativo e de arte do que realmente um esforço necessariamente científico, né, e matemático. E é muito legal. A gente se apaixona pelas tecnologias, é normal isso. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é para a gente não se apaixonar a ponto de você fechar os olhos para o resto, sabe? Então, eu amo JavaScript, cara. Eu sou viciado em JavaScript. Mas nada me impede de falar assim, poxa, apesar de mesmo eu amando JavaScript, eu vou dar uma olhada em Python só para ver como é que é, né? Porra, eu amo Next.js hoje em dia, mas pô, tem o Redwood.js. Nada impede eu chegar e, porra, testar essa parada também e ver como é que funciona. Então, eu acho que esse é um desafio enorme que a gente tem, porque o nosso caminho natural é abraçar aquilo lá e falar assim, isso aqui é o melhor do mundo, né? E eu acho que a gente tem que experimentar. E o único jeito da gente experimentar é montando um escopo fechado de alguma coisa e trabalhando naquilo. Agora, a dica que eu dou, que até é uma dica bem parecida com uma do pessoal que falou, que é o Fábio Costa, que trabalhava no Facebook. Ele foi um dos caras que trabalhava toda a performance do Facebook.com e agora ele está na GoDaddy. Ele falou uma coisa interessante lá, que ele sempre olha para a tecnologia e pensa assim, tá, como que eu consigo usar ela onde eu consiga avaliar somente ela? Porque assim, quando você está fazendo um projeto, vamos supor, eu quero fazer um site para uma ONG, porque eu tenho uma ONG aqui onde eu moro, eu vou ajudar o pessoal da ONG, eu vou aproveitar e vou aprender React ou Next.js. Tá, e eu vou usar Next.js para fazer esse site. Isso é muito legal, excelente ideia, incrível, que massa que você está fazendo isso. Eu adoro esse tipo de coisa, onde eu busco uma coisa que eu já gostaria de fazer, um projeto que eu queria ajudar, e busco uma necessidade de tecnologia que eu queria aprender, um nos dois, perfeito. Mas tem uma série de complexidades. Se você nunca criou um site de uma ONG, você provavelmente não sabe que você vai precisar de um botão ali de integração com pagamento para doação do PayPal. Você vai precisar, por exemplo, de uma área de blog e talvez uma área administrativa, que o pessoal de ONG às vezes não é muito tecnológico, eles vão precisar de um lugar para editar. Então, aí você já tem que olhar um CMS, headless ou não, WordPress ou Ghost, ou então vou usar sei lá, Contentful. Então, você tem uma série de coisas que você vai... Então, assim, a dica que o Fábio deu, que eu também adoro fazer isso, é tentar analisar a tecnologia só pela tecnologia. Então, tentar esquecer toda a lógica de negócio que você teria que aprender ali junto com aquele projeto, você às vezes migrar,
eu já tenho meu site pessoal que eu usava Gatsby. Então agora eu vou migrar de Gatsby para Next.js. E aí eu quero ver, eu vou aprender assim. E os posts do meu blog vão continuar os mesmos, do meu site pessoal. Tudo vai continuar o mesmo. Mas eu vou estar trocando a tecnologia e eu vou conseguir sentir a tecnologia. Então acho que essa é uma dica para você poder limitar o escopo do que você quer aprender. E aí ver o que sai disso. Tipo, quando eu estava aprendendo lá sobre React Native, eu criei um aplicativo de queijo. Eu amo queijo e, porra, eu adorava isso. Eu não conheço nada do mundo de queijo, eu queria estudar queijo. E aí eu comecei a estudar, inclusive, quando eu fui para Londres, eu fiz um curso lá num lugar de queijo e tal, passei o dia todo aprendendo sobre queijo. E aí, tipo, então, esse mundo eu não conheço mesmo. Mas eu conhecia, por exemplo, o Firebase. E o Firebase, para mim, eu tava jogando no seguro, sabia usar as APIs do Firebase e tal. Então, não foi tanto a dificuldade em aprender ali o React Native, porque eu já estava com um monte de certas outras coisas que eu já tinha conhecimento. Eu já sabia JavaScript, eu já sabia Firebase, mas eu não sabia mobile. Então, aí você vai aprendendo e vai tocando. Sensacional. Então, galera, várias dicas aí que a gente pode utilizar na hora de pensar, né, sobre aprender novas tecnologias, fazer apps e projetos menores, assim, pequenos, para que a gente possa, de fato, fazer, né, ali a prova de conceito do se a gente vai ver que é muito complexo para a gente, ou se não sentir que a tecnologia não está pronta ainda, enfim, ou esperar, com certeza são dicas bem valiosas. Tem uma outra coisa que você fala no seu livro também, que eu achei incrível, que é sobre não escrever código para que as pessoas te achem mais inteligente. Eu acho que tem muito disso, né? É o clássico, o desenvolvedor ou a desenvolvedora que é componentizar de um jeito, assim, que daria para reaproveitar lá no módulo da Apollo, aquele módulo, né? Aquele componente. Uhum. Quer componentizar, quer criar aquela função totalmente desacoplada de tudo e da face da Terra, e tem uma complexidade nisso, e quer mostrar, né, às vezes mesmo para a equipe, que é uma pessoa foda, né? Vou lá e escrever o código complexo, né? E aí, só ela entende, só ela entende. Que só ela entende, né? E na verdade não tem necessidade, né? Quanto mais simples for o código, melhor, Zeno. Total, porque assim, programação, né, desenvolvimento de sistemas é um projeto colaborativo, né? Acho que foi-se o tempo onde você sentava sozinho numa caverna, botava um capuz e saía lá do porão e com um programa pronto, sabe? Não existe mais isso. Hoje tudo é colaborativo, você está gerenciando código, mandando por request mergeado, por request rejeitado, tem que editar. Então é todo um processo de colaboração enorme que o Git trouxe, né? O SVN antes do Git, o Git, depois o GitHub veio e deixou isso ainda melhor. E é foda, cara, porque assim, não sei se você lembra, quando você aprendeu o operador ternário pela primeira vez, em vez de você ter que fazer um if, que você faz, um if, tal, else, tal, que você ocupa lá 4 linhas, se você não estiver usando, se você só tiver uma linha só dentro e a chave estiver na mesma linha do if, você consegue em uma linha fazer um operador ternário e aí você consegue o resultado que você queria. Então, quando você aprende isso, cara, a coisa mais linda do mundo, você começa a usar o operador ternário em tudo, porque, é muito simples. Mas isso adiciona uma complexidade no código. A mesma coisa com regex, outro exemplo clássico. Regex é difícil pra caralho. Até hoje eu não sei regex, cara. Eu tento fazer uma coisinha, um validador de e-mail ali, eu quebro a cabeça. Cara, é muito difícil regex. E aí você tem uma pessoa que quer fazer regex em tudo. Cara, às vezes não precisa. Você tá fazendo, sei lá, um index off, você quer achar o primeiro caractere de uma palavra. Tem funções já nativas da linguagem para isso. Você não precisa fazer, ou você quer encontrar uma letra específica. Tem funções, você não precisa necessariamente fazer um regex. Mas se você passa 20, 30, 50 horas estudando regex, você acha que você não vai querer usar em tudo? Você vai querer usar em tudo, porque é muito gostoso. Você quer mostrar que você é foda. Eu sei regex, porra. Então você vai lá e você vai usar em tudo. Então é isso, cara. É foda. É o nosso instinto natural, entendeu? Só que a gente tem que se perguntar, beleza, eu quero mostrar que eu sou foda porque eu preciso fazer um afago aqui no meu ego. Meu ego tá pedindo que eu mostre que eu sou mais foda, porque, aquela pessoa lá do time fez um negócio que todo mundo babou o ovo dela, então eu quero fazer uma parada mais foda ainda. Mas, cara, software é uma parada colaborativa.
às vezes o mais simples, quando você olha um código e fala assim, nossa, que simples. Esse é um código mais complexo de escrever. E tudo, cara, um blog post, um texto, você olha um texto simples que você entende e fala assim, nossa, de boa aqui consegui ler, porque, cara, fazer o texto simples, fazer o código simples, esse é o difícil. Porque fazer o complexo, todo mundo sabe fazer. Eu te garanto, todo desenvolvedor do mundo sabe fazer código complexo. Mas fazer código simples é foda. Então, eu acho que se você quer se mostrar e quer mostrar que você é foda, então mostra que você é foda fazendo uma parada simples. Que esse aí vai ser o difícil. E esse é o que vai poder dar poder para o time melhorar aquilo. E depois para refatorar, você não vai ser aquela pessoa. Talvez você saia do time, depois você vai trabalhar em outra empresa, aí vai vir um desenvolvedor, vai olhar aquilo e vai assim, nossa, eu não entendo nada do que está acontecendo aqui. E aí vai te xingar, vai xingar tua mãe, porque, pô, você fez uma parada super complexa, né? Então, cara, Total. Cara, tem que quantas pensar assim. vezes eu peguei código que eu tinha escrito há 3, 6 meses atrás e eu olhava e falei assim, o que eu quis fazer aqui, cara? O que eu tentei fazer aqui? E aí E olha que era você, né? e era É eu. foda. E aí eu tinha que gastar, despender ali uns 15 minutos para eu resgatar a lógica ali, né? E porque realmente tinha muito disso, de querer fazer do jeito mais difícil, porque o time ia ver e falou, nossa, que foda o código dele, né? O cara é um gênio. E não, Monstro. é totalmente contrário, né? Então, é sensacional. E isso que você falou liga com uma outra coisa que você cita no livro também, que é sensacional. Eu acho que é uma coisa que acontece muito no nosso meio de dev, que é não reinventar a roda. A Uhum. gente tem muito disso, né? Então, cara, hoje tem biblioteca, tem library, APIs para quase tudo, literalmente. E eu lembro que até o ano passado eu trabalhava numa empresa como dev web e mobile, fazia os dois, e era uma empresa de parte de indústria, então a gente, eles faziam muito software para parte frigorífica, para pisos mesmo de fábrica, e aí tinha uma equipe de desenvolvedores que tinha uma galera que era mais focada em microcontroladores, então Raspberry e outros Irado. lá. Uhum. Então, por exemplo, lá tinha linha de produção, aí eles ficavam nessa parte de fazer toda a parte de sensores, e aí depois fazia as requisições para o back-end, e aí a gente desenvolvia os dashboards para acompanhar ali a produção. E tinha um dev na nossa equipe ali, que trabalhava nessa frente de microcontrolador, que ele não aceitava pegar coisa pronta. Ele falava Ah, assim, tipo, era uma afronta para ele pegar coisa pronta, porque ele se sentia inferior de pegar o código de outra pessoa. Tudo ele queria fazer caramba. do zero, tudo. Tudo ele queria fazer Ele do montava zero. a própria placa dele, então, porque o Raspberry Pi Cara, estava pronto para ele, e a né? gente Aquilo ali não precisava fazer sozinho. e aí a gente falava, cara, tipo assim, um trampo que você faria em 4 horas, você vai levar 8 para fazer. E tem muito disso, né, Zeno? Da gente querer, de devs, eu já passei por isso também, já fui assim, de querer fazer tudo do zero e querer reinventar a roda, né? Sendo que tem muita coisa que tudo certo da gente usar, né? Às vezes é legal reinventar a roda se você tem um propósito de aprendizado ali. Então, por exemplo, eu quero reinventar aqui, poxa, sei lá, como fazer, sei lá, qualquer ideia que você queira reinventar a roda, às vezes, pô, beleza, por exemplo, fazer uma biblioteca de componentes de interface, que é o que eu estou fazendo agora. Eu estou reinventando a roda, já tem Chakra, já tem Bootstrap e tal, Nossa, o mas Chakra é sensacional. Chakra é foda demais, né, cara? Mas aí, porra, eu quero pegar e eu quero aprender essas outras coisas novas aqui. Então, às vezes faz sentido se você tá com o intuito de aprendizado. Mas, porra, quando você tá num time que você tem que entregar, você tem deadline, porra, tem prazo, se você não entregar, vai ferrar o business do cara ali. Então, a gente tem que ter. Você não tem nada que você precisa se sentir vergonha de você estar usando uma biblioteca, uma dependência, e você tá focado na lógica de negócio. Porque é isso que você está resolvendo no final, cara. A gente é nós desenvolvedores, nós somos resolvedores de problemas. Então, para resolver um problema, às vezes você precisa de uma mãozinha. E, porra, não tem problema você usar um martelo, sei lá, qualquer instrumento para resolver o problema. O importante é resolver o problema. Sensacional. E até pegando o gancho nisso que você falou, eu concordo total, né? A gente tem o poder, eu costumo comentar que a gente tem o poder, tem um vídeo
daquela iniciativa de code que rolou nos Estados Unidos, que tem um vídeo que aparece o Bill Gates, o Mark Tô ligado. Zuckerberg, todos eles, aí até Code.org, né? isso. E aí no final tem. Eu não me lembro se é o vocalista do Black Eyed Peas, se eu não me engano, é o vocalista do Black Eyed Peas no final, que ele fala que nós somos super-heroes no sentido de que a gente tem o poder de transformar código em coisas. E transformar a vida das pessoas através daquilo que a gente cria, né? Total. E facilita. Então, eu acho que as pessoas, elas têm uma visão do desenvolvedor e da desenvolvedora. Acho que quando você fala, eu sou desenvolvedor ou eu sou uma desenvolvedora, de que a gente é como se fosse super-heróis, assim, gênios, e a gente consegue fazer tudo, né? E tem uma coisa que você fala no seu livro que eu achei sensacional, é que, fazendo essa comparação com os super-heróis, a gente não tá motivado todo dia, né? Até você usa aquela expressão da 9 às 5, né? É impossível estar motivado todos os dias para poder codar e para poder criar as coisas. E às vezes rola essa cobrança, né? A gente se cobra às vezes por isso, né? Eu lembro que teve uma semana que eu não estava bem, faz pouco tempo, eu não estava muito bem de saúde, e eu sentava no computador e eu não conseguia escrever uma linha de código, e eu me cobrava, eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu não estava bem, e a gente não consegue ficar sem, né, bateria 100% todo dia, né? E rola essa frustração às vezes, né? Rola muito, cara. Meu pai recentemente saiu do hospital do Covid. Pô, cara, naquelas semanas que ele estava internado, era impossível fazer qualquer coisa. Por mais que você queira tentar fazer nos Estados Unidos eles falam, né, o termo de work-life balance, né? Então, o balanço entre a vida pessoal e a vida profissional. E o balanço, né, visualmente, né, um balanço ele é assim, ele tem uma estrutura embaixo desse balanço, né, e é o que faz ele ir para um lado ou para o outro. E a própria palavra, né, balanço, ela sugere que você consiga manter algo que é 50-50, né, que você consiga dividir as coisas, né, o trabalho, agora eu estou trabalhando, agora eu estou na minha vida pessoal. E não é assim que funciona. Você é um indivíduo, você é o Rodrigo, eu sou o Zeno, e os problemas que eu estou tendo na minha vida pessoal vão afetar o meu trabalho, os problemas que eu tenho no trabalho vão afetar a minha vida pessoal, vão afetar meu casamento, vão afetar meu relacionamento com minha família, e essas coisas estão todas ali entrelaçadas de um jeito que não tem como a gente... E mesmo que não esteja um problema absurdamente tipo sinistro acontecendo na sua vida, cara, tem dias que você tá de saco cheio. Você fala assim, nossa, a última coisa que eu quero fazer agora é abrir meu computador, tá ligado? Principalmente quando você tá trabalhando num projeto chato. Eu lembro que, porra, eu pegava uns freelas, que, porra, eu tava lá fazendo freela e tal, e aí eu, nossa, passava um tempo, porra, o cara aumentava o escopo toda hora, aí o que eu já tinha negociado, na verdade eu me ferrei, tô trabalhando muito mais horas do que realmente eu precisava, então eu tô, porra, sofrendo aqui. Então, eu lembro que quando eu abria, cara, o editor de código para trabalhar naquele projeto, nossa, era como se alguém tivesse pegando aqui uma faca, assim, pá, metendo em mim, tá ligado? Porque, nossa, era dolorido, tá ligado? E é assim, cara, é assim, a gente é uma coisa só, é um ser só. E ainda mais por conta disso que a gente tem que ter empatia com os outros, né? Então, cara, nessa época aqui onde tá todo mundo em casa, tá todo mundo, tipo, saco cheio de estar em casa, tá ligado? Saco cheio de não ter o que fazer. Às vezes, porra, semana passada mesmo, cara, chega sexta-feira, assim, eu falo assim, poxa, eu quero comer uma pipoca e assistir um filme. Mas aí eu já tinha feito isso na quinta, eu já tinha feito isso na quarta. Então eu falei assim, cara, eu já, tipo, o que pra mim era lazer antes, agora já não é, porque eu tô toda hora em casa, tô sem falar com a galera, porra, é um saco. Então a gente tem que ter um certo nível de empatia quando a gente tá trabalhando com as pessoas também, pra ver que, pô, cara, nossa, o Rodrigo escreveu um código aqui, nossa, ninguém consegue entender. Porra, o que tava acontecendo na vida do Rodrigo naquela semana, tá ligado? Porque é muito fácil a gente julgar agora. Agora que passou, porra, agora tá tudo certo, mas e se ele tava com um prazo ali para entregar o negócio no dia seguinte e ele teve que fazer um monte de gambiarra para entregar aquilo? Cara, aquela era a situação, infelizmente ele teve que fazer isso e era por detrimento do negócio e entregar o projeto. Então ele teve que tomar essas decisões. Então é muito difícil, cara. A vida é essa parada mesclada que não tem como a gente necessariamente
isolar as partes e falar assim, só estou trabalhando, então agora eu vou entrar e tô super feliz. Não tem, cara. Infelizmente, você chega com toda uma bagagem aí e cada um tá trazendo a sua própria bagagem, né? Eu tô aqui carregando a minha, você tá carregando a sua, outro cara tá carregando a dele, a outra menina tá carregando a dela, tá todo mundo chegando no projeto, todo mundo tentando fazer o melhor, mas às vezes você vai ter aí os atritos, porque é foda, né? É da natureza do trabalho mesmo. Sim, total. A gente já está chegando já ao fim desse bate-papo, está muito bom. Nossa, é muito bom trocar uma ideia com o Zeno, porque é muito conhecimento, né? E compartilhado aqui com a gente, está sendo sensacional. E a hora passa, né? E é É incrível. verdade. E aí, antes da gente abrir para a galera fazer perguntas, tem várias perguntas aqui. Queria só fazer mais uma aí com relação ao livro. Galera, Uhum. tudo aquilo que a gente conversou até agora é só assim um pedacinho de tudo que tem no livro. Não dá, senão a gente ficaria aqui umas 5, 6 horas conversando sobre tudo que tem ali no livro, porque realmente é incrível, é sensacional. Então, super recomendo. Vai lá na Amazon, vale muito a pena o investimento, porque o livro tá sensacional. Então, tudo isso que a gente conversou agora é só uma pontinha de muito mais coisas que tem lá. E uma coisa que você fala no livro que eu acho também muito legal, e uma coisa que me pegou bastante. Eu sou uma pessoa que eu tenho bastante dificuldade de falar não. E lá no Sim. livro você fala sobre isso, Uhum. sobre Uhum. quando você fala um sim, são vários nãos, né? Uhum. E até fazendo a relação com o nosso tempo que é limitado. É. Né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? E claro que separa a hora para dormir, né? Nosso tempo é limitado. E quando a gente topa tudo e aceita Uhum. tudo, a gente corre esse risco de. A gente fala não para um monte de outras coisas depois, né? Total, cara. E é engraçado, né? Quando a gente fala não pra alguma coisa, pô, você me convidou pra vir pra cá. Eu podia ter chegado e falado assim, pô, não vai dar, cara. Não. E aquilo seria um não. Beleza. Agora eu salvei 1 hora do meu dia pra eu fazer o que eu quiser. E quando a gente fala sim pra alguma coisa, na verdade são múltiplos nãos. Então eu falei sim pra estar aqui com você hoje, pra gente trocar ideia com a galera, e eu tô falando não pra estar com a minha esposa que tá lá em cima, eu tô falando não pra ligar pro meu pai, tô falando não pra ligar pra minha irmã, tô falando não pra criar meu projetinho pessoal, tô falando não pra escrever um blog post que talvez atinja mais pessoas, ou tô falando não pra ajudar uma instituição de caridade, porque eu tô aqui. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os sims que a gente fala, porque eles representam muitos nãos, né? E às vezes a gente vai no automático, né, cara? Pô, e aí, tem como fazer tal coisa pra mim? Ah, beleza, tem, eu faço, sim. Ah, tem como fazer tal coisa? Ah, não, beleza, eu faço, sim. E aí você vai acumulando, acumulando, acumulando. E às vezes a gente, porra, faz tanto às vezes pros outros que você não faz pra si mesmo, né? Então, pô, você não tem um tempinho, porra, eu quero correr, eu quero jogar meu futebol, eu quero ir pra academia e tal, levantar um peso. Pô, são coisas que, porra, você precisa ter também no teu dia a dia ali pra ter uma rotina saudável. Então, cara, reconhecer que cada hora que você fala um sim, cada hora que você fala um sim pro teu chefe, cada hora que você fala um sim pro teu colega de trabalho, cada hora que você fala um sim para qualquer pessoa, tem várias coisas que você tá dizendo não. Então, ser bem consciente e direto com o que você tá buscando. Para mim, tá trocando essa ideia com você, te conheci, agora a gente vai ser brother e pode trocar mais ideia depois. Agora, porra, tem várias pessoas que estão vendo e talvez uma pessoa fala assim, caramba, que legal tal ideia, puta, eu vou tentar mudar isso aqui no meu dia a dia. Pô, pra mim isso valeu. Então, valeu todos os nãos que eu dei, entendeu? Então, acho que esse é importante, a gente identificar o que a gente tá dando não e... porque são vários, né? Com certeza, total. A gente vai começar agora a abrir aqui para algumas Então, perguntas, já para a gente vamos caminhar nessa. aí, sensacional o bate-papo. E tem uma pergunta aqui, foi feita pelo André, o André Luiz Gonçalves Macedo. Ele perguntou o seguinte: tem muitas linguagens disponíveis hoje. Será que vale a pena seguir uma tendência ou aprender linguagens mais conservadoras ou mais Uhum. consolidadas no mercado? Aí ele fala que essa é uma dúvida que com certeza sempre vai existir. O que você acha? Apostar naquela tecnologia tipo, que já está ali, né? Um exemplo Uhum. Java, Uhum. por exemplo, Uhum. ou partir para alguma coisa aqui mais nova, assim? Não, né? Assim, é foda porque essa pergunta ela dá a entender que talvez isso é uma escolha binária,
né? E na verdade ela não é. Ela é uma escolha que vai depender o projeto que você tá. Então, qual é o escopo do projeto? Vai depender qual o time que você está trabalhando, quais são os conhecimentos do time. Se 10 pessoas sabem Java, e aí você chega e fala assim, não, a gente vai usar JavaScript. Faz sentido mesmo usar JavaScript, sendo que tem 10 que já sabem Java? Faz sentido usar uma tecnologia extremamente nova, que ainda está se desenvolvendo, tem uma série de bugs, sendo que é um projeto para um banco? Talvez não faça sentido. Então, eu acho que é sempre você olhar qual é o contexto que você está trabalhando e nunca vai ter uma resposta certa. E tem horas que vão ser as duas coisas mescladas. Se você vai ter um back-end numa linguagem mais conservadora e você vai ter um front-end, às vezes, mais moderno, ou o oposto. Então, não tem resposta. O ideal é você olhar para a tua circunstância hoje e ver qual é a melhor linguagem para o meu time hoje. Qual é a melhor linguagem para mim, pessoalmente, criando o meu site pessoal. Qual é a melhor linguagem para esse projeto? E aí, escolhendo e adaptando para o que você precisa. Sensacional. E até pegando o gancho da pergunta dele, hoje rola também uma angústia também nos devs, que é entre ser um profissional generalista e o profissional que é especialista. Até você usa muito bem ali a ilustração do profissional em T, né? Você usa... E aí a galera fica muito nessa dúvida. Será que eu aprendo um pouco de cada coisa? Ou será que eu fico bom só em uma coisa? Então, sempre a galera tem essa angústia, né? Eu devo pegar, por exemplo, escolher Java ou escolher JavaScript e focar no JavaScript e ser o melhor dev em JavaScript, ou não? Eu tenho que aprender um pouco de cada coisa. Como que é essa relação desse generalista, especialista e esse cara que está aí no meio aí, que é o profissional em T? É muito doido, porque isso, de novo, traz para a nossa cultura ocidental binária de ver as coisas, assim, sabe? A gente é treinado, tipo assim, eu tenho uns amigos aqui que são budistas, e aí eles sempre falam dessa coisa do budismo, onde eles não trabalham tanto essa dualidade, né? Que é o que a gente só trabalha na nossa cultura ocidental. A gente sempre está falando do céu e do inferno, do bom e do mal, do back-end com o front-end, do especialista com o generalista. A gente está sempre fazendo essas dualidades e às vezes as coisas, na verdade, são muito mais entrelaçadas do que elas parecem. E eu acho que esse é o tipo de caso. Eu vejo você ser um generalista ou você ser um especialista muito mais como um pêndulo. Que você está lá, pode ser que numa semana eu tô completamente generalista, eu tô fazendo reunião pra caramba, tô treinando o time, fazendo documentação para o novo desenvolvedor que vai chegar e tal. E pode ser que tenha semanas ou dias que eu tô, nossa, ultra especialista, tô entrando a fundo em tal tecnologia. E isso, cara, vai variar esse pêndulo, entendeu? Varia numa semana, às vezes varia num dia. Imagina numa carreira de 30 anos. Então, eu acho que você não tem que chegar e falar assim, eu sou especialista. Não, eu sou, você botar o chapéu e você se denominar, não, eu sou o cara que entende tudo, que vai a fundo de tudo. Tá, beleza, pode ser que você tome esse caminho hoje. Talvez daqui uma semana, daqui um ano, daqui 2 anos, não seja mais aquele mesmo caminho. Então, é tentar achar o que faz mais sentido naquele momento que você está trabalhando, né? Total, nossa, sensacional. A galera falando que tá curtindo demais as respostas. E tem o Vitor Hugo, ele já aproveitou aí e pegou a deixa que você falou dos projetos e que desenvolve mobile. E aí ele perguntou aí se tem dicas para quem tá querendo ir para essa área mobile para começar. A minha dica é, pega qualquer coisa que você gosta. Tipo assim, no meu caso era queijo, né? Que eu tava ali apaixonado por queijo. Pega, sei lá, porra, eu tenho um time lá do meu bairro que a gente joga futebol. Monta um site, monta um aplicativo do teu time que vai ter a tabelinha lá para o pessoal do teu time ver. Ou então, monta qualquer coisa. Pega uma ideia que você quer executar de qualquer maneira, um assunto que você já gosta. Tipo, não, eu gosto de jogar LOL, então eu vou fazer um guia de dicas de LOL e eu vou colocar lá para aprender. Então, eu acho que quando você junta essa vontade de aprender algo com algo que você é apaixonado, tem uma interseção aí nesse diagrama de Venn que você consegue ter o projeto paralelo perfeito, né? Então, eu acho que você fazer essa união é perfeito e aí você conseguir botar um aplicativo para frente. E aí, em termos de tecnologia, vai depender do que você quer. Se você... eu tenho um MacBook.
Beleza, você agora tem a possibilidade de pensar em usar Swift, Swift UI ou Objective-C. Ah, não, eu tenho um Android, uso Android há 10 anos. Pô, talvez você já possa, então, meter bronca, aprender Kotlin. Ou não, eu, na verdade, poxa, independente do aparelho que eu uso, eu quero uma coisa que o meu amigo que tem iPhone usa e a minha amiga que tem Android consiga usar. Então, um Flutter, um React Native vai ser mais adequado para o que você está fazendo. Então, é realmente ver qual que é o teu caso e aí meter bronca na aplicação aí. E, pô, Vitor, se você fizer mesmo alguma coisa, me manda depois que eu quero ver como é que tá. Boa, show. Até você já respondeu a pergunta do João Ribeiro, que ele perguntou de que tecnologia você recomendaria. Você já deu a dica, né? Flutter ou o Native, né? Acho que são duas boas opções. Ou, né, se quiser ir para um desenvolvimento nativo, né, com Android ou iOS. Mas tem muitas opções. Eu acho que é muito particular, né, também a escolha, né, Zeno, da tecnologia, né? Difícil. Não tem uma bala de prata, né? Você fala assim, ó, essa tecnologia resolve todos os problemas, né? E quem falar assim, é essa tecnologia, então essa pessoa tá ou querendo te vender alguma coisa, ou ela ainda é muito nova na área e não passou por todas as broncas que você passa quando você, pô, transiciona de uma tecnologia para outra. Então, cara, realmente não existe caminho certo, não tem bala de prata, não. Boa. O William perguntou aqui como que foi essa transição aí para o mercado exterior, como que os gringos acolhem aí os desenvolvedores, os BR? Os gringos acolhem super bem. Eu acho que a limitação de não ter tantos brasileiros trabalhando na gringa não são porque os gringos têm preconceito com o brasileiro ou que os gringos não entendem a cultura dos brasileiros. Acho que tem muito mais a ver com a insegurança que os desenvolvedores brasileiros têm em aplicar para uma vaga de fora. Eu acho que a gente tem essa síndrome aí de inferioridade, a gente acha que a gente é menor, que um americano é mais inteligente, que um europeu vai conseguir programar melhor que a gente. Isso é a maior mentira que existe na face da Terra. O nosso inglês não é o perfeito, a gente não nasceu num país que a gente estuda inglês desde que a gente nasce. A Alemanha é diferente, eles já manjam de inglês pra caramba, mesmo não sendo a língua nativa deles. E ainda assim, você tem indianos que às vezes não manjam, você tem japoneses, você tem outras pessoas e outras nações. Eu trabalho com um time de vários lugares do mundo. Tem gente que eu não consigo entender nada que eles estão falando. Tem gente que eu tenho dificuldade e consigo alguma coisa. E eu trabalho com uma porrada de brasileiro também no meu time. E tá todo mundo falando inglês, cada um com as suas limitações, mas a galera tá lá tentando e batendo de frente. Então, eu acho que para você fazer essa transição é muito mais você vencer essa barreira de, puta, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de eu falar alguma coisa errada, eu tenho medo de não entender. E, cara, eu tô morando aqui há 6 anos. Tem hora que eu não entendo nada. Tem hora que eu tô assistindo um filme e não entendo. Não tem legenda no cinema. Então, pô, você tá assistindo lá, falando, perdi uma cena toda. Eu assisti Tenet no cinema, não entendi porcaria nenhuma do que tava acontecendo no filme. Então, cara, tem certas... É difícil mesmo, tá ligado? Você sair da tua zona de conforto é foda, tá ligado? É difícil pra caralho. Por isso que eu quis escrever o livro em inglês, por isso que eu tô fazendo um podcast em inglês, que toda hora eu erro. Eu tô lá fazendo podcast e eu erro, falo uma parada que gramaticamente não faz o menor sentido. Mas você tá lá batendo a cara, porque é só assim que dá. Então, se essa é uma vontade tua, William, e de todo mundo que tá assistindo aqui, tenta vencer isso, tenta, sei lá, fazer uma aulinha de inglês particular, tenta mandar uns currículos, já monta teu currículo em inglês, primeira coisa. Pô, montei o currículo em inglês, vou submeter. Beleza, eles vão pedir um cover letter. Agora você tem que aprender o que é um cover letter, porque no Brasil não tem cover letter. Aí agora você vai entender o que é isso, aí você vai lá e faz também. Então, é realmente metendo a cara e com certeza dá, cara. E não ter medo de errar, né? E não existe momento melhor também. Cara, eu tenho amigos que trabalham no Brasil que estão, assim, tirando uma nota. A galera vive muito melhor do que um médico, do que um advogado. Porque, cara, você multiplicar o teu salário por 5, que isso? Eu tô pensando, pô, talvez aqui o Brasilzinho voltar para Curitiba, porque, pô, cara, que vida é essa? Você vive com uma vida de rei, tá ligado? No Brasil, ganhando em dólar. Então, mesmo se você não queira morar fora, eu acho que você trabalhar numa empresa gringa não tem momento melhor para isso do que agora. Total, como você comentou, tem a possibilidade de trabalhar aqui do Brasil, mas para uma empresa de fora, o home office, né? Permite isso, né?
E como você disse, né, Total. multiplicar o salário por 5, né? Quase 6, na verdade, né? Total. Quase 6. Então é Total. sensacional. Sensacional. O Juliano, ele perguntou aí se você tem algumas dicas para quem curte a parte de front, de UX. Uhum. Até no seu Olha, livro tem um uhum, roadmap sensacional. É, é verdade. um outro ponto Uhum. muito alto do livro do Uhum. Zeno é os bônus, né? Então Ah, tem que vários legal. bônus. Eu peguei Você todos porque é curtiu? muito bom. Aham. E um deles é esse roadmap que tem lá uma trilha sensacional, né? É. E aí você dá para back-end tem uma separada Uhum. para front, então sensacional. Tem um também para DevOps, eu lembro. É verdade, Então é. sensacional o bônus. É meio assustador, né, quando você abre aquele gráfico, né, que você fala assim, meu Deus, tem tanta coisa aqui. Mas é legal que te dá uma visão, né, do que você tem que trabalhar, né. Assim, as minhas dicas seriam também, ao invés, eu poderia falar aqui para você, pô, você quer aprender UI e UX? Estuda Figma. Começa a aprender como que você faz layouts com auto layout, você consegue fazer coisas responsivas no Figma e beleza, aprende esse lado tecnológico. Mas eu acho que é muito mais você aprender. Tipo assim, eu sou um front-end que eu amo o lado visual das coisas. Então, todo meu projeto paralelo que eu faço, eu quero fazer o design, porque eu quero mexer com aquilo. É uma coisa que eu gosto de design. Eu nunca vou ser um designer. É uma coisa que eu sou, tipo assim, eu tenho certeza absoluta que um designer profissional é bem melhor do que eu, mas eu quero me desafiar, eu quero tentar. Então, eu vou lá e tento fazer. Então, para mim, o que que é importante, né? Eu preciso saber composição de cor, contraste, acessibilidade de cores. Agora, nesse mundo Dark Mode, como é que você faz para colocar uma paleta que você consegue ler, ou então pessoas que têm mais dificuldade motora e dificuldade visual conseguem é, navegar pelo seu site usando um leitor ou navegando com o teclado. Então, eu acho que é muito mais você entender aí esses conceitos de layout, é, níveis, tipo, diagramação de conteúdo. Como que você, às vezes, usa uma cor para deixar mais destaque para uma parte e usa outras cores para outras. Como que você usa opacidade para declarar o nível do quanto para frente aquele conteúdo tá. Então, talvez uma sidebar tenha uma opacidade menor do que o conteúdo central. Então, assim, eu acho que é esse tipo de coisa que é mais esse lado conceitual da coisa, do design. Ou então, se você quer aprender sobre tipografia, então, o que é uma fonte monoespaçada de uma fonte que não é monoespaçada? O que é uma fonte cursiva de uma fonte que não é cursiva, que é sans? Então, você tem todo esse mundo aí de coisas dentro do design e conceitos dentro do design, e eu começaria por eles. Show. Sensacional. A gente já está Uhum. finalizando já, a gente já passou bastante do horário. Então, só as últimas perguntas, pessoal, então não fiquem tristes. Realmente é muita pergunta para responder, mas a Camila, ela fez uma pergunta que eu acho que basicamente você já respondeu, que é sobre Uhum. qual linguagem escolher. É bem complexo, né? Uhum. Depende primeiro, acho que da onde Uhum. atuar, né? Web, mobile, né? E tenta, assim, você tentar entender talvez se você não tenha um norte de qual linguagem escolher, estuda o que cada linguagem faz e quais são as características de cada linguagem, e aí você vê, pô, conversa com alguns amigos, vê, o pessoal da faculdade, ou então, o que você é mais interessado, né, Camila? Eu sou mais interessado por mobile, sou mais interessado por web, e aí você vai meio que fazendo sabe aquela árvore de decisão, né? Gosto de web. Então tem isso daqui. Gosto de back-end ou gosto de front-end? Tem isso daqui. E aí, às vezes, você não vai saber nem se você gosta de back-end ou de front-end ainda. Então, o que você faz para descobrir? Você testa, você usa. Eu lembro que eu amava HTML, CSS e JavaScript, mas aí todo mundo me falava, não, você nunca vai conseguir ganhar dinheiro com HTML, CSS, front-end, o menino do HTML lá que fica lá fazendo layoutzinho, e, pô, eu amava aquilo. E aí eu fui lá e comecei a aprender back-end, a aprender Java. Eu vi que eu odiava Java, não gostava tanto de back-end. Hoje eu faço várias coisas de back-end e tudo bem, eu gosto. Então, não tem jeito, a gente tem que botar a mão na massa de novo, assim, você não precisa, agora eu vou aprender, para eu aprender Java eu preciso gastar 2 anos. Não, tenta um final de semana, tenta uma semana ou 2 semanas, aí você vê até onde você gosta, não gosta, para e depois vai para outra, e aí vai fazendo esse caminho.
experimentar, né? Você até fala, usa esse termo, né, de sujar as mãos, né? Até você usa ali no livro aquela analogia da caixinha de areia, né? Eu achei super Pô, você legal, leu né? mesmo, Então, hein, Rodrigo? Você leu mesmo o livro. cara, de Legal. verdade, o livro tá sensacional. E aí você usa o termo ali você usa a analogia da caixinha de areia, né? E que a criança Uhum. brinca ali, suja ali, É, rola. E é isso, é é, experimentar, não ter medo, né? De experimentar as é, tecnologias, né? total. Sensacional. O Alisson perguntou qual que é o nível de inglês indicado para ir para o exterior. Também isso é um super de um paradigma, né, Zeno? Porque assim, você pode olhar para um americano e você nunca vai achar que o seu nível de inglês é o suficiente. Então, você nunca vai achar assim que eu estou pronto para entrevistar. Então, sabe como que você descobre qual que é o nível de inglês indicado? Você submete o teu currículo para uma empresa, acha algum site, acha a empresa que você sonha em trabalhar, manda. Eles vão analisar, se eles fazem uma triagem, aí vão fazer uma entrevista com você. Se você conseguir se comunicar, legal, maravilha. Se talvez você consiga passar para o próximo passo. Se você não conseguir de cara, você vai ver que assim, opa, peraí, não estou tão bem. Ou se você passar na entrevista com o RH, ainda tem entrevista técnica. E aí agora a técnica pode ser que eles, na parte técnica, seja mais difícil ainda de você elaborar o que você está querendo dizer. Então, o único jeito de descobrir é tentando, é fazendo as entrevistas e você vai sentindo. E aí você vai levar não. Eu lembro que, cara, eu recebi vários nãos quando eu ainda estava morando no Brasil e é arrasador, você fica super triste, você vê que o teu inglês ainda precisa melhorar um monte quando você tenta, mas é foda, porque você tem que descobrir onde você tá. Se você não consegue nem ter a primeira conversa com o recrutador, então vai ser muito difícil você passar para o próximo pedaço, né? Então é realmente fazendo aula, aprendendo, assistindo filme com legenda em inglês, cantando música, lendo letra em inglês, cara. Isso foi o que funcionou para mim pra caramba quando eu tinha lá 12 anos. Então, cara, é esse tipo de coisa. Sensacional. Eu também confesso que música me ajuda muito e seriado. É, É o que ajuda demais. Porque de cantar você se força a falar, né? Então, você exatamente. pratica bastante a parte de musculatura, do speaking que envolve e tudo É, mais, né? Então é é verdade. sensacional. E a última pergunta da noite, a 1h30, saideira. hein? 1h30. Nossa, voou, meu Deus. E passamos um monte do horário. A última pergunta da noite. Na sua opinião, você acha que web ou mobile vai dominar o mundo? Cara, todo mundo vai falar que, não, agora o número de acessos em mobile tá aumentando um monte, e agora tem muito mais acesso em mobile do que tem para web. No final, mesmo que o uso do celular aumente mais, ó, 5h30, ainda tá 9h30 aí já. Pô, por mais que aumente o uso, ainda assim você vai entrar no Google e você vai pesquisar coisas e você vai entrar em sites. Então, eu não acho que. Eu acho que as pessoas procuram a resposta, elas querem achar a resposta no mercado. Então elas vão olhar para o mercado e falar assim: tá crescendo mais mobile ou tá crescendo web? Então eu preciso investir onde o mercado está indo. Não é o mercado que dita. Quem dita é você. Eu gosto de. Porque assim, foi o que aconteceu comigo. Eu achava, não, pô, o mercado é só para Java, então eu tenho que aprender Java. Não, eu amo HTML. E, cara, se eu continuar me dedicando o quanto eu me dedico a HTML, eu vou conseguir ser um desenvolvedor muito melhor do que se eu seguir o mercado, o que os gurus estão falando, o que às vezes os dados estão falando, e aí você vai lá e trabalha com uma coisa que você não gosta, você não vai ser bom naquilo. Fato, tá ligado? Então, a resposta está muito mais aqui do que ali. Então, olha para cá, vê, brinca, sente, fala assim, puta, gostei disso, não, nossa, gostei daquilo, não, isso aqui é uma merda, nossa, odeio isso aqui, tá, beleza, me encontrei, e aí mete bronca naquilo. Sensacional. Acho que não podia encerrar com uma resposta melhor, assim. Sensacional. Zeno, já quero te agradecer por passar esse tempo aqui com a gente. Foi sensacional. A galera tá colocando no chat ali, agradecendo demais pelas respostas. Com certeza, você pode ter certeza que você mudou e impactou a vida de muitas pessoas aqui, né? E a minha também, né? Lendo o seu livro, seguindo, acompanhando também sua carreira há tempo que já acompanho. E, cara, obrigado demais.
por estar aqui com a gente, por participar dessa noite aqui, desse papo. Gratidão, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado você pelo convite, foi um prazer aqui. Galera que está acompanhando até agora, obrigado demais. E, cara, tô aqui, eu tô aberto, precisando de ajuda, quiserem trocar ideia, a DM no Twitter tá aberto, DM no Instagram tá aberto. Vamos trocar ideia e, pô, precisando de ajuda, tamo aí. Maravilha, sensacional. Galera, então a gente está encerrando. Eu vou colocar aqui no chat o link lá do formulário para vocês, que é a chamada, né? Na faculdade tem chamada, então, para a galera que acompanhou da faculdade aí fazer aquela chamada, então clica nesse link, tá? Tá o link aí no chat e coloca lá, porque depois no final tem um certificado. A gente gera um certificado para os participantes no final. Então lembrem-se de fazer a chamada, o link tá aí no chat. Beleza, galera? Então, dessa forma, a gente vai encerrando aqui. Amanhã a gente continua o bate-papo com o Rodrigo Branas, que vai ser também sensacional. Inclusive, o Rodrigo te entrevistou também, né, no canal dele. Também um cara super gente boa e um cara também, como nós, que ama JavaScript. Acho que esse era o pré-requisito, gostar de JavaScript. Não, brincadeira. Então a galera de outras stack aí começa a ficar chateada. Não, mas brincadeira. Galera, obrigado. Boa noite para todo mundo aí, bom descanso. Valeu.